Olá! Sejam bem-vindos ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino. É um prazer ter você aqui conosco para mais um vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esta novidade nas suas redes sociais. No vídeo de hoje vamos abordar nesta segunda parte a evidência que detona a teoria da Terra plana. No primeiro vídeo deixamos bem claro que a teoria da conspiração da Terra plana não tem sustentação na Santa Palavra de Deus. Quero dar a vocês uma rápida consideração sobre os terraplanistas. Geralmente os gurus desta teoria, além de espalhar uma falsa informação, eles criam mais teorias em torno da original. No que diz respeito à Terra plana, sabemos que tem duas versões até agora, mas pode aparecer mais. Terraplanistas magnéticos contra terraplanistas simples. Qual dos dois estão certos? Complicado. Além da notória contradição dos que defendem a Terra plana. Por exemplo, um determinado doutor em geofísica que acredita em Terra plana faz afirmações totalmente fora do mundo real. Em um dos seus vídeos afirma que a tríplice viral causa autismo comprovadamente. Já em outros diz o seguinte, que Deus deu um puxão de orelha, e que Deus mandou pragas de ratos e de pulgas para ele retornar a fazer mais vídeos, além de afirmar que existiram homens de 20 até 50 metros, transformador de partículas transporta demônios. Todos os espíritos criados na Terra são demônios, plástico em micro-ondas. Pode gerar um DNA homossexual, e que existe onda que são mais rápida que a luz. Complicado estas crenças de um doutor em geofísica, em que os terraplanistas usam como defesa. Outras contradições entre os próprios crentes em Terra plana. Em outra teoria da conspiração, conhecida como os reptilianos, eles mesmos distorcem a realidade. Ou seja, o canal Além da Nuvem, que é totalmente a favor da Terra plana, e o canal Ciência de Verdade falaram sobre este tema. Um afirma que existe provas reais e cabais para os reptilianos, e já outro diz que nem sequer sabe destas fontes. Outro dado importante é que existem alguns terraplanistas que têm resultados matemáticos contraditórios. Vejam só. Se perguntou aos terraplanistas qual seria o diâmetro do Sol, vejam o que os três terraplanistas responderam. O primeiro é o evangelista Wilbur Glenn Voliva. Ele disse que o diâmetro do Sol é 45 km. Já o outro terraplanista Anaxágoras disse que seria de 55 km. Já o terceiro, conhecido como Rowbotham, falou que seria de 1 km. Quem está certo? Observe que todos os que defendem a Terra plana se apresentam como alguém que sabe de tudo, que somente elas têm este saber, ou seja, os conspiradores sabem mais do que qualquer um, inclusive especialistas, quando na verdade não é bem assim. Todas as teorias da conspiração se multiplicam em torno de coisas difíceis de serem verificadas, e com isso em mãos eles fazem outras inúmeras formas de ler os fatos. Então, as próprias incertezas, incoerências e falsificação dos dados terraplanistas deixam bem claro que nenhum deles tem compromisso com a verdade. Vou deixar na descrição do vídeo os links sobre estas contradições dos terraplanistas. Vamos começar. Que evidências temos de que a Terra não é plana segundo a ciência? Brevemente, as evidências são: primeiro, Aristarco; segundo, o método de Eratóstenes; terceiro, mecanismos focais e esforços litosféricos no Brasil. Aristarco usou a igualdade entre os ângulos para calcular a semelhança de triângulos, a distância entre a Terra e a Lua. Sabendo que o ângulo do triângulo que tem o Sol como vértice é 3 graus, Aristarco demonstrou que a distância Terra-Sol é cerca de 19 vezes maior do que a distância Terra-Lua, comprimento do cateto oposto ao ângulo de 3 graus. A partir das demais hipóteses, Aristarco obteve que a distância Terra-Lua é 40 vezes o diâmetro da Terra. A distância Terra-Sol é então 40 vezes 19 é igual a 760 diâmetros terrestres. Ele também calculou o diâmetro da Lua como sendo 0,35 vezes o diâmetro da Terra e o diâmetro do Sol 6,7 vezes o diâmetro da Terra. Na verdade, o ângulo que Aristarco admitiu ser 3 graus é apenas 0,15 graus e, em consequência, a distância Terra-Sol é quase 400 vezes a distância Terra-Lua. O diâmetro do Sol, estimado por Aristarco como quase 7 vezes o da Terra, de fato é mais de 109 vezes maior do que o Terra. A seguir veja um quadro sintetizando as determinações de Aristarco e as medidas atuais.
Aristarco afirmou algo inusitado para sua época. O Sol é muito maior do que a Terra. Esta afirmação é surpreendente, principalmente porque alguém arrojadamente antes dele chegou a arriscar que o Sol era do tamanho do Peloponeso e foi acusado de louco. Aristarco era heliocentrista, antecipando Copérnico em quase 2000 anos, e para um heliocentrista o Sol, o astro mais importante, deve, além de estar no centro, ser o maior astro. Na descrição deste vídeo você encontrará um link onde vamos mostrar como Aristarco mediu a distância entre a Terra e a Lua. Vejamos agora o que Eratóstenes diz. Eratóstenes usou o fato de que no solstício de verão o fundo de um poço em Siene, hoje Assuã, era iluminado pela luz solar ao meio-dia. Tal acontece, no solstício de verão, pois Siene se situa no hemisfério norte, praticamente sobre o Trópico de Câncer. Poços profundos e estreitos somente podem ter o seu fundo iluminado pela luz solar se estiverem em latitudes que ficam entre os dois paralelos dos trópicos. A cidade de Alexandria está praticamente ao norte de Siene e portanto em Alexandria no solstício de verão o Sol não está no zênite. Uma estaca cravada verticalmente em Alexandria, ao meio-dia no solstício, projeta uma sombra cerca de 8 vezes menor do que a altura da estaca. Ou seja, a luz do Sol ao meio-dia tem uma orientação que perfaz um ângulo de aproximadamente 50 vezes menor que o ângulo subtendido pela circunferência, isto é, cerca de 7,2. Ou seja, Eratóstenes usando o tamanho da sombra, ao meio-dia, de uma estaca cravada verticalmente em Alexandria, quando no mesmo momento em Siene o Sol estava no zênite, concluiu que a distância entre as duas cidades é 50 vezes menor do que a circunferência da Terra. Entenda que os valores reportados por Eratóstenes eram aproximados, além de que o raciocínio de multiplicar por 50 a distância entre as duas cidades somente é válido se elas estiverem sobre o mesmo meridiano. Apesar de não ser rigorosamente verdade, é uma excelente aproximação para Alexandria, longitude de 30 graus leste, e Siene, longitude de 32 graus leste. Outro pressuposto importante, além de a luz solar se propagar em linha reta, é de que o Sol está muito distante da Terra. Isto é, que a distância Terra-Sol seja muito maior do que o raio da Terra. Na época de Eratóstenes tal suposição estava sujeita a críticas, embora Aristarco de Samos já ter determinado a distância Terra-Sol em cerca de 1500 raios terrestres. Terceira prova de que a Terra não é plana, bacharel e doutor em Geofísica pela Universidade de São Paulo, Dr. Afonso Emídio de Vasconcelos Lopes, quando ele fez sua tese de doutorado e era uma época em que ele usava as regras e a razão em 2008, a tese dele é Mecanismos Focais e Esforços Litosféricos no Brasil. Veja o que ele pensava e no que ele acreditava neste trabalho científico. Na página 10. Os esforços na litosfera são constantes em toda a sua espessura, não sendo considerados os esforços devido à curvatura da Terra, nem de flexura. Já na página 8 ele fala que vale ressaltar que os esforços de curvatura da litosfera não são significativos no interior das placas, pois a litosfera é relativamente fina quando comparada ao raio de curvatura da Terra. Na página 10 diz que o primeiro tipo é induzido pela ação da gravidade na topografia, e o segundo são esforços de membrana. Na página 34 ele afirma que o puxão da placa, slab pull, é a força gravitacional relativa à massa da placa subduzida, ou seja, esta tese de doutorado é uma prova contra a Terra plana. Acreditamos que estas considerações sejam úteis para todos. Refutamos novamente a teoria da Terra plana. A Terra plana só tem lógica dentro das teorias da conspiração. Quero deixar um conselho que está escrito em Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Um abraço e até o próximo vídeo. A Terra não é plana.